Fala pessoal, tudo bem? Bom dia a todos, né? E desejar uma boa semana para vocês, tá? Joia? Olha só, pessoal, ficou faltando algumas questões de refração, tá? Vamos fazer agora. Vou falar um pouco de prisma, vou falar de cores, tá? Que tinha ficado para trás, ok? Vamos lá, olha só. Primeiro a gente vai falar sobre as cores, tá? A cor dos objetos. Então, primeiro é o seguinte, lembra que eu falei para vocês? Ó, estou vendo essa caneta. A luz do sol incide na caneta, reflete, eu vejo a caneta. Então, sempre partir do princípio que tem que incidir uma luz no objeto e quando ele reflete essa luz, ele traz a imagem. Ok? Então, vamos lá. O que eu quero que vocês guardem? O corpo branco. Por que ele é branco? Porque ele reflete todas as cores. Tá? Lembra que a cor branca são todas as cores viajando com a mesma velocidade. Então, se eu incidir a cor branca aqui, todas as cores vão ser refletidas. Eu vejo branco. Se você pegar o corpo negro, corpo escuro, o seu corpo é preto, tá? Vamos deixar ele bem pretinho aqui, ó. Ó, na minha blusa, você quase não vê. É por quê? Porque a luz incide e o corpo negro absorve todas as cores, aí ele fica preto, tá? A cor preta. Então, ó, o corpo branco reflete todas as cores e o corpo negro absorve todas as cores, tá? Então, por exemplo, se o objeto é vermelho, que nem no exemplo que eu coloquei aqui, ó, o objeto é vermelho, vou colocar, tá? Por quê, cara? Porque ele só reflete a cor vermelha. As demais cores ele absorve, tá? Então, quer dizer, se você incidir a vermelha no corpo que é vermelho, ele vai refletir a vermelha. Então, o cara que estiver aqui, ele vai ver a cor vermelha. Professor, se você incidir azul ali, cara, se ele é vermelho, ele só reflete o vermelho. Se eu incidir o azul, ele fica escuro. Por quê? Porque ele não vai refletir o azul, porque ele não reflete o azul, ele fica preto. Então qualquer cor que eu incidir ali, que não seja vermelha, cara, ele vai ficar escuro. E se você incidir o branco ali, professor, ele absorve todas as cores e ele reflete só o vermelho, você vê vermelho, tá? Aqui, ó, coloquei aqui, ó, o preto. Se você incidir a branca, a cor branca, que são todas as cores, ele absorve todas. Então o que vai acontecer? Se ele absorve todas, não chega a luz por observador, então ele fica preto. Se não chegar a luz por observador, ele vai ficar preto. É simples, tá? O corpo amarelo. Professor, vamos ver se eu entendi. O corpo amarelo, ele absorve todas, menos o amarelo. Correto. Então, se eu incidir a luz branca, o que ele vai fazer? Ele vai absorver todos, menos o amarelo. Então, ele reflete o amarelo. Então, quem está aqui vai ver a cor amarela. Tá? Professor, e a luz branca? São todas as cores juntas? Eu aprendi que a cor branca reflete todas as cores. Então, se você incide o branco, ele volta branco. Então, o observador, ele vê branca. Tá? Porque esse corpo branco está refletindo todas as cores brancas, da cor branca. Professor, e o verde? Vamos lá, vamos ver se eu entendi. Vamos pensar um pouquinho. Ele absorve todas, menos o verde, certo? Então, você incidiu a branca, vem todas as cores juntas. Dessa cor branca, ele vai refletir o verde, que eu vou ver. E as outras, ele vai absorver. Ele absorve todas as outras. Então, ele fica verde. Tá? O azul. A luz verde no azul. O que é o azul? Ele só reflete o azul. Mas você está incidindo o verde. Ele vai refletir o verde? Não. Então, que cor que ele fica? Preto. Beleza? Turma, tem um linkzinho aqui, ó. Tá? Esse linkzinho para vocês. Ok? Depois vocês dão uma olhada lá. Tá? Ó, esse link aqui. Aqui tem um videozinho bem legal, cara. Tá? Procura lá no YouTube pra gente. Beleza? Ó, próximo. Um exemplo sobre as cores. As cores do objeto são determinadas pela frequência da luz verdadeira, né? Cada cor tem sua determinada frequência. Quando o objeto é iluminado pela luz branca, parte da luz desse objeto é absorvida e outra parte vai ser refletida, né? O branco, uma parte absorve e a outra reflete. É a cor que eu vejo, verdadeiro. Um objeto que apresenta a cor preta absorve todas as frequências de luz que recebe, verdadeiro. Lembra, o corpo preto absorve todas as cores. Então eu não vejo o corpo preto, negro, né?
O material de cor branca não reflete nenhuma frequência, pelo contrário, o material de cor branca reflete todas as frequências de cores. Então, a alternativa correta, a alternativa E. Beleza? Próximo. Pessoal, aqui é o prisma, cara. Ó, a gente viu o prisma separando as cores, né? Vem a cor branca, que são todas as cores viajando com a mesma velocidade, incide na primeira face do prisma. Aí o que acontece? O prisma oferece uma refração para cada cor. Então, cada cor tem um desvio diferente. Para aquela cor que tem mais refração, que o prisma oferece mais refração, é a que mais desvia, que no caso é o violeta, não é isso? O vermelho é o que menos desvia. Então, o que está acontecendo? Que o prisma está oferecendo uma refração menor para o vermelho. Lembra disso, ó. Quanto maior a refração que o meio oferecer para a luz, mais vai desviar. Quanto menor a refração que ele oferecer para a luz, menos ele desvia. Lembra que quando os índices de refrações são iguais, ele não sofre desvio nenhum, cara. Se você mudar um pouquinho, desvia um pouquinho. Se você aumentar mais um pouco, desvia mais. Um em relação ao outro. Se você aumentar mais, desvia mais. Tá? Não esqueçam disso, tá? Olha só. Só que aqui, o que acontece? O que é um prisma? Para que serve um prisma? Não está aqui meu prisma, então eu ia mostrar para vocês. O prisma, ele serve para desviar a luz, cara. Ele reflete muita luz. Porque tem prismas que dentro do prisma ocorre reflexão total, lembra? Qual é a condição para acontecer reflexão total? A luz vindo mais por menos e o ângulo de incidência maior que o ângulo limite. Então o prisma tem situação que oferece isso. Aí a luz dentro do prisma, o que acontece? Ocorre reflexão total e volta. Sabe onde ocorre isso? Naquela situação do periscópio. O cara coloca um prisma lá fora e um dentro para ele ver. Aí a luz vem do prisma lá fora, reflete total, joga nesse, reflete total e eu vejo. Aí eu consigo ver o que está lá fora. Tá? O periscópio funciona assim. Tá? O prisma, turma, ele tem uma reflexão muito maior que o espelho plano, mais de 90%. O espelho plano chega a 80%. Então, quem reflete mais a luz é o prisma. Tá? Quando você está viajando numa estrada, aí dá luz alta, aí você vê aqueles negocinhos brilhando na estrada. Aquilo lá não tem luz. Aquilo lá é chamado olho de gato. Tá? Ali ocorre reflexão total. A luz bate no prisma, vai e volta e chega até você. Aí você vê com nitidez, tá? Porque volta muita luz. Tá? E aí, essas equações é justamente para isso, para calcular o desvio que a luz ocorre quando ela atravessa um prisma, que ocorre com a luz quando atravessa o prisma. Tá? Então, muito fácil aqui. Ó. Aqui é uma equação que, na verdade, é a lei de Snell. Depois eu vou aplicar para vocês no exercício a lei de Snell. Né? Ó, aqui é a lei de Snell. Quando ele diz na primeira face, turma, é uma refração, aqui, ó, essa aqui, ó, quando a luz chega, ela encontra a face 1. Aí você aplica a lei de Snell na primeira face. Ângulo de incidência na primeira face e o ângulo de refração na primeira face. De onde ela vem é o meio 1, para onde ela passa é o meio 2. Aí nós temos a equaçãozinha aqui, ó. Snell na primeira face. Então ela vem em linha reta, ela sofre o desvio, ela sai aqui. Onde esse delta aqui é o desvio angular da luz. Ó, desvio angular é o desvio que ocorre com a luz dentro do prisma, que é o delta. Tá? Aí ela vem nessa direção, ó, e sai nessa. Ó. Então ocorreu um desvio, que é o nosso delta. Como é que calcula o desvio? A gente já vai ver aqui daqui a pouco, tá? Aí a luz ela chega na face 2, que é essa aqui. Só toma cuidado aqui, ó. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas se usa isso. R2, o que seria o R2? É esse ângulo aqui, ó. Só que o R2 é o ângulo de incidência na face 2, tá? E o I2 é o ângulo de refração da face 2, chamado ângulo de emergência. Eu preferia colocar um I2 aqui no lugar de R2, e no lugar do I2 eu colocaria um R2, mas eu uso o contrário, tá? Então vamos usar como é feita a nomenclatura, tá? Então, professor, o R1 é a refração da primeira face, o R2 é o ângulo de incidência da segunda face, e o I2, que é chamado ângulo de emergência, que é a refração da face 2. Isso. Aí você usa uma lei de Snell aqui,
tá? Você tem a refração na segunda face. Só que lembra que quando você analisa a segunda face, de onde vem é o meio 1 para onde ele passa é o meio 2. Troca ali, tá? Primeiro, na primeira face, o meio 1 é o ar, o meio 2 é o prisma. Quando você analisa a face 2, o meio 1 é o prisma e o meio 2 é o ar. Ok? Tome cuidado com isso aí. O A, esse ângulo aqui, é chamado ângulo de abertura do prisma, abertura, ou refringência, abertura do prisma, menos abertura, mais abertura, ou ângulo de refringência, tá? Como é que acha esse A? É a soma de R1 mais R2. E qual é o desvio que o raio sofre quando atravessa o prisma? É só pegar, soma o I1 mais o I2 menos a abertura. Lembrando que a abertura é a soma de R1 mais R2. Então o desvio poderia ficar assim, ó. É o ângulo de incidência na primeira face, mais o ângulo de refração na face 2, menos a abertura, onde a abertura é a soma de R1 mais R2. Tá? Só isso aí, cara. Não vamos ter que aplicar essas formulinhas, tá? Vamos ver aqui. O prisma de vidro, cujo índice de refração do prisma é raiz de 3, ele deu o N do prisma. Vamos usar na segunda página, tá? Na próxima página. Ele possui um ângulo de refringência aqui, ó, que é 60 graus. Refringência. Está imerso no ar. Aqui fora você tem o ar. Cujo índice de refração da luz no ar é 1, tá aqui. Um raio de luz monocromática amarela incide numa face formando um ângulo de 60. Calcula o ângulo de emergência, aquele ângulo que sai aqui, ó. Tá? Vamos fazer isso lá na próxima página? Vamos cá. Vamos lá. A luz amarela incide, ó, com o ângulo de 60, que é o ângulo de incidência da primeira face. Aí ela teria que fazer isso, vir em linha reta. Ela sofre o desvio, aproximou da normal, incidiu na face 2, lembrando que isso aqui é o R1. O ângulo de incidência na face 2 é o R2. E o ângulo de emergência formado com lembra que aqui é normal 2 e aqui é normal 1. É o I2. Tá? Que é o que ele quer, tá? Olha lá, R2 e R1, tá? Então vamos lá. Vamos aplicar primeiro, turma, na face 1. Vamos colocar aqui, ó. Face 1. Snell, vamos lá? Seno I, que é o seno de 60, sobre o seno de R1 é igual ao N2, de onde vem é o meio 1, para onde passa é o meio 2. É o N do prisma, dividido pelo N1, que é o N do ar, de onde ele vem. Vamos multiplicar a cruzada aqui, ó. Andou. Então nós vamos ter isso aqui, ó. 160, raiz de 3 sobre 2, vezes o N do ar, que é 1, é igual ao seno R, que eu não conheço, vezes o N do prisma, que é a raiz de 3. Certo? Cancela a raiz de 3. Temos que o seno de R igual a meio. Portanto, qual é o seno que dá meio? Temos que o ângulo de refração na primeira face vale 30 graus. Tá? Que é esse ângulo aqui. Esse ângulo vale 30. Já temos como calcular o R2. Sabe como? Que a abertura é o R1 mais R2. A abertura é 60, o R1 é 30, então o R2 seria quem? O R2, 60 menos 30, o R2 vale 30 graus. Ó. Que é esse ângulo aqui, ó. Tá? Olha lá. E aí o que nós temos? Lembrando aqui, agora vamos analisar a face 2. Aplicar Snell na face 2. De onde vem é o meio 1, para onde ele passa é o meio 2. Tá? Então vamos lá. Seno I, que está incidindo com 30 na face 2. Seno de 30. Quem é o R aqui agora? Seno de
I2, que eu quero saber, ó, que é o emergência, é igual ao N2, ele está indo para o ar. N do ar, dividido pelo N1, de onde ele vem, que é o N do prisma. Ó, vou sumir um pouquinho, tá? Multiplica cruzado aqui, ó, multiplicação, matemáticazinha. Então, temos que o seno de 30 é meio, vezes o N do prisma, que é raiz de 3, que é o seno de 2, que eu quero saber, vezes o N do ar, que é 1. Ó. Então, nós temos que o seno de I2, que eu quero, é igual a raiz de 3 sobre 2. E o seno que dá raiz de 3 sobre 2, então me dá 1I2 igual a 60 graus. É o que ele queria, tá? Ó, se eu quisesse o desvio, lembra que o desvio, quanto é que desviou o raio de luz? O desvio é quem? É a soma de I1 mais I2, I1 é 60, mais 60, menos a abertura, que é 60. Então, vai dar um desvio de 60 graus. Esse foi o desvio que ele sofreu, tá? Então, ele incidiu no prisma, nessa direção, abriu 60 graus e desceu, tá? Beleza, turma? Então, prisma é isso aí, a aplicação praticamente de Snell, tá? A abertura é R1 mais R2 e o desvio é I1 mais I2, que é a incidência na primeira face, mais a refração da segunda, que é chamado I2, menos a abertura do prisma. Beleza? Turma, essa questãozinha da FUVEST, tá? Tá lá na apostila. Esqueci de marcar aqui qual que é a página, né? Ela tá lá na apostila. Depois eu passo para vocês. Ou dá uma olhadinha lá nas questões de refração, tá? Diz assim, um raio luminoso proveniente do ar, ó, o ar, atinge uma lâmina de vidro. Tá aqui o vidro. Onde de vidro parado com 8 de espessura, a espessura aqui, ó, é daqui até aqui, ó. A espessura tá aqui, ó, 8 centímetros, tá? Espessura da lâmina. Uma lâmina de vidro. Isso aqui é a espessura, tá? A luz está incidindo aqui, ó, tá? Só que é transparente, sabe? O índice de refração da lâmina é 1,5 que ele deu, o N do vidro da lâmina. Este raio sofre refração e reflexão ao atingir a primeira face, refração e reflexão ao atingir a segunda. Traça a trajetória do raio incidente, refratado e refletido. Tranquilo, turma, olha só. Toda refração tem uma reflexão, certo? Aí o que acontece? Ele incide na primeira face, uma parte da luz, lembra? É refletida. Pronto. Refletiu. Uma outra da parte é refratada, só que o que vai acontecer? Quando ele passa aqui do vidro, que é mais, para o ar, que é menos, o que vai acontecer? Ele ganha velocidade, afasta normal. Lembrando que uma parte dessa luz também vai ser refletida. Aqui, ó. Toda refração tem reflexão, tá? Então, incide na primeira face, tá aqui, incide. Uma parte reflete na primeira face, tá aqui, é a parte refletida. Refrata aproxima da normal porque ele encontrou o vidro. Na segunda face vai ter uma refração do mais para o menos. Então, ele reflete aqui de novo e refrata. Tá? Então, ele pediu para a gente representar esses feixes de luz. Tranquilo, uma refração normal. O item B, ele pede para a gente fazer o seguinte. Determine o tempo que esse feixe de luz para atravessar a lâmina. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos fazer o seguinte, vocês vão entender comigo aqui. Quando ele atravessa a lâmina, ele percorre essa distância aqui, ó. Essa aqui. Ó, daqui até aqui. Esse é o caminho que ele percorre dentro da lâmina. Então, esse vai ser o deslocamento dele dentro da lâmina, tá?
Como é que calcula um tempo? Um tempo lá da cinemática. É pegar a distância que ele percorre e dividir pela velocidade. Mas qual a velocidade? A velocidade dele dentro do vidro. Ok? Então, eu não tenho nem a distância que ele percorre dentro da lâmina, eu também não tenho a velocidade dentro do vidro. Então, vamos calcular? Primeiro, vamos partir por aqui. Ó. Eu quero calcular esse ângulozinho aqui. Ó. Vamos usar um Snell? Vamos lá? Vou sumir um pouquinho aqui, tá? Então, vamos lá. Então, vamos calcular isso aí. Então, vai ficar seno I, que ele deu o seno do ângulo. Então, seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração é igual de onde ele vem é o meio 1 para onde ele passa é o meio 2. É igual o N do vidro, da lâmina, dividido de onde ele vem pelo N do ar. Ok? Vamos multiplicar cruzado aqui, ó, que nem a gente vem fazendo. Seno I, ele deu o seno do ângulo de incidência, 0,9. Vezes o N do ar, que é 1. Isso é igual o seno R, que eu não conheço, vezes quem? Vezes o N do vidro, que é quanto? 1,5. Então, temos, vamos colocar aqui, que o seno do R seria igual a 0,9 dividido por 1,5. Isso aqui dá 9 por 15, né? Certo? Então, dá 3 sobre 5. Certo? Tranquilo. Ou 0,6, né? Tudo bem. Vamos lá. Pessoal, agora vamos aqui, ó. Nesse triângulozinho aqui, ó. Ó, dá uma olhada, eu vou destacar pra gente. Nesse triângulo que eu estou destacando aqui, ó. Se eu usar o seno é cateto oposto pela hipotenusa. Não me funciona, porque eu não tenho o cateto oposto. Se eu usar o cosseno, é o cateto adjacente. O professor está usando qual? Esse triângulo aqui, ó. Se eu usar o cosseno, é o cateto adjacente pela hipotenusa, onde eu quero conhecer a hipotenusa. Então, se eu usar o cosseno, dá certo, porque eu tenho o cateto adjacente, que é 8, que é a espessura da lâmina, 8. E aí eu acho a hipotenusa, que é o ΔS, que eu preciso conhecer. Mas você viu aqui o seguinte, cara, eu só tenho seno, eu precisava do cosseno. Não é isso? Tá, podemos usar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Você pode achar, tá? Ou simplesmente, sabe o que você pode fazer? Isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Ó, esse é o nosso R. O que é seno? Seno é cateto oposto, olha aqui, ó. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, eu tenho uma proporção aqui, ó, que o seno é o cateto oposto, 3, pela hipotenusa, que é 5. Tá? Triângulo pitagórico. Então, quanto vale esse lado aqui, turma? 4. Certo? Pronto. Se eu quiser o cosseno agora, o cosseno de R, quem é? Cateto adjacente pela hipotenusa. Achei o cosseno. Melhor do que usar seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado igual a 1. Mas poderia ser também, tá? Mas eu vou usar mais coisa do pitagórico. Tá vendo que esse lado aqui, ó, não é 8? Então, o que ele fez? Ele multiplicou esse lado por 2. Então, aqui eu multiplico por 2. Então, aqui também multiplico por 2. Então, o nosso ΔS é 10 centímetros. Ó. Tá? Quiser usar um Pitágoras para determinar o cosseno, tranquilo, mas eu vi que é pitagórico. Se esse lado aqui, desse triângulo nosso, é 8, então seria 2 vezes 4. Então, esse lado é 3 vezes 2, a hipotenusa seria 5 vezes 2. 5 centímetros, mas eu vou usar em metro, divide por 100. Dividir por 100 é multiplicar por 10 a menos 2. É a mesma coisa que dividir por 100. Só me falta agora, pessoal, a velocidade do vidro. Mas beleza, ó.
N do vidro é igual a C sobre a velocidade no vidro. N é igual a C sobre V, equaçãozinha de refração. Pode usar a lei de Snell, sem problema, tá? Então, nós temos que a velocidade no vidro que eu preciso seria igual a C sobre NV, onde o C é a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, por isso que eu transformei a distância de centímetro para metro, pelo N do vidro, que é 1,5. 3 dividido por 1,5, a velocidade no vidro é 2 vezes 10 a oitava metros por segundo. Cuidado com as unidades, tá? Então aqui eu divido por 2 vezes 10 a oitava. 10 dividido por 2 dá 5. Divisão de potência de mesma base. Desculpa, conserva a base. E subtrai os expoentes. 2 menos 8 menos 10. Então esse tempo que ele atravessa o prisma é de 5 vezes 10 a menos 10 segundos. Tá? Ok? Aí ficou um pouquinho trabalhoso, que usa um pouquinho de matemática. Beleza? Vamos lá? Essa questão número 12 da apostila diz assim: 2 raios de luz monocromáticos incidem perpendicular. Ó, aqui já mata a questão. O que acontece quando ele incide perpendicular? Não sofre desvio. E uma das faces de um lâmpada de vidro de face paralela imersa no arco mostra a figura. A sinal alternativo que representa esses mesmos raios de luz ao emergirem na face oposta. Turma, incidiu, não sofre desvio. Então, a alternativa correta, a alternativa E, tá? Ele só ocorre desvio quando ele incide obliquamente. Se ele incide perpendicular, ele não sofre desvio. Beleza? Próximo. Turma, então fechando aqui para nós a nossa frase, o que faz o E hoje, amanhã tornar você mais forte. Então, ó, boa semana, tá? Amanhã a gente se encontra, vamos falar um pouco mais de lentes, equação dos fabricantes de lentes e tal. Ver se eu consigo introduzir a última teoria, que é globo ocular. Beleza? Gente, aquele abraço para vocês, boa semana.